Olá, você está no podcast Mar de Ideias. Eu sou a Júlia e estamos aqui hoje, eu e a Nayara. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Júlia? Tudo bem, tudo certo. Estamos aqui hoje com uma convidada especial, a psicóloga Alessandra Rossoni Rafalonski, psicóloga e neuropsicóloga. Tudo bem? Bom dia. Seja bem-vinda, Alessandra. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui conversando com vocês e falando de um tema que eu gosto tanto. Sim. Legal, eu também estou muito curiosa para saber como é que vai ser a nossa conversa. A gente veio falar um pouco sobre o desenvolvimento infantil e todos os aspectos que envolvem, né, Alessandra? A Alessandra tem bastante repertório, bastante experiência na área. Eu trabalho com a Alessandra há muitos anos e hoje a gente trouxe ela para contemplar aqui o nosso podcast. Alessandra, qual o papel do pai e da mãe no desenvolvimento emocional da criança? Muito bem. Bom, a gente parte do princípio aqui, né, de que essa base na educação sempre vai ser o cuidado, o carinho, né, a atenção. Mas quando a gente olha mais para esse âmbito da neuropsicologia, a gente começa a perceber e compreender que a criança, ela tem um sistema nervoso ainda imaturo. E os pais, eles precisam ajudar a criança na regulação. Então, o papel importante dos dois é muito nessa ordenação, de como que os pais ordenam a regulação, né, ajudam a criança a se regular e trazer ela para a realidade. Então, Perfeito. quando a gente fala de uma criança muito pequena, que está chorando, que não consegue se autorregular, os pais têm esse papel importante. Perfeito. Quando ela vai ficando maior, ela já começa a amadurecer isso. Mas ainda assim é importante esse papel deles. Até a adolescência os pais têm essa função. Mas a partir do momento chega muito nesse movimento de a criança ser ajudada. Os pais não vão mais regular. Os pais vão ajudando que a criança Sendo se uma regule. bússola, mais ou menos, né? Isso, então, trazendo eles para a realidade, né? Trazendo a criança para a realidade. Nessa ordenação do ambiente, né? A mãe, em particular, tem muito esse papel do cuidado, da atenção, do carinho, né? O pai já tem essa função mais de explorar, de levar a criança e mostrar a criança ao mundo. Então, que lindo. é muito comum e as mães às vezes ficam muito preocupadas, né? O pai tá lá brincando de lutinha com a criança, ou até leva No parquinho. No parquinho. Todas as brincadeiras com o pai é um pouco mais radical, né? A adrenalina. E isso faz parte, né? Então, o pai tem um pouco mais essa função dessa exploração e a mãe do cuidado. Mas os dois vão ter essa mesma função da regulação, do carinho, né? E dos limites. Tá. Pois é, esse papo de psicóloga aí, questão de regulação, eu demorei para entender, gente. Eu, como mãe, recebendo ajuda de vocês, assim, porque eu vou para uma escola, meus filhos vão para a escola, mas a gente teve uma vez foi pedido que a gente fosse atrás de uma psicóloga que nos ajudasse, e aí eu demorei para entender esse termo regular, assim. Quer dizer, então, que regular é quando a criança, normalizar, é quando a criança não está chorando só? Só queria entender um pouco isso. A regulação ela vai partir muito desse princípio. Quando é uma criança pequena, né, um bebê, e ela está chorando porque ela precisa desse apoio, e os pais vão e oferecem carinho, oferecem atenção, esse olhar direcionado para a necessidade da criança, né? Isso é regular. Agora, Sim. quando uma criança já está um pouquinho maior, ela começa a amadurecer esse movimento de autorregulação. Então, a criança vai estar lá fazendo a birra no mercado, porque ela quer comprar várias coisas, e quando o pai e a mãe vão de uma forma mais atenciosa, consegue gerenciar essa situação, está trabalhando a regulação. Mas a criança vai aprendendo isso a partir de combinados, a partir dessa atenção, desse limite, né? Desse exemplo também, né? De como os pais fazem comigo, então ela vai conseguindo construir um norte de como ela deve lidar com ela mesma, né? Então, se regular seria... essa regulação seria ter um referencial para onde voltar. Saber como voltar a um equilíbrio, a olhar para a sua realidade com uma visão, assim, mais próxima do que está realmente acontecendo. Porque, às vezes, a gente ou aumenta a realidade, né? Ou diminui. Entendi. E tu falou ali também... Achei interessante essa questão do pai e da mãe, a diferença de um de outro. Uma vez eu vi
pesquisando coisas, falando, assim, que a mãe é muito do vínculo e o pai é o elemento separador, assim, dela conseguir ter mais autonomia. Que o pai é aquele que vem para ajudar a criança, mais na frente, ela não ficar só dependendo dos pais, assim. Então, ele vem ser esse elemento de conseguir a criança se sentir segura, não só perto da mãe, né? Acho que tem a ver, não tem? O que tu acha? Tem a ver com desenvolvimento de autonomia, inclusive, né? Com um processo Sim. de maturidade. Esse desligamento para ir para o mundo, né? E os conflitos conjugais, Ali, como que tu explica isso, né? Como que os conflitos entre o pai e a mãe podem interferir e refletir no comportamento da criança? Pensa assim, um casal, né, uma relação onde tem muito conflito, onde existe, né, uma forma importante assim de discussões, intrigas, né, aquele barulho realmente, né, das discussões. Primeira coisa, uma relação nesse formato não vai conseguir observar o que a criança precisa. Porque o casal fica concentrado Entendi. Em si? em si, nessa situação, que realmente fica difícil de perceber o que a criança precisa. E o segundo ponto é que a criança, nesse ambiente, ela fica com o sistema de alerta sempre ligado. O sistema de alerta dela fica... Isso é verdade, isso... E aí ela fica nessa tensão. Uma criança ansiosa, assim, provavelmente tem os pais, assim, Não sabe o que esperar também, né? Quando que vai vir a bomba? E os pais precisam dar apoio e proteção. Se os pais estão nesse movimento, a criança não se sente protegida. Então, nesse ambiente, uma criança que está com o sistema de alerta ligado o tempo todo, ela vai ter pouca condição, né, de explorar o ambiente. Isso interfere no aprendizado também. Entendi. Então ela fica tão tensa que isso, inclusive, vai limitando o desenvolvimento cerebral dela, se isso é prolongado. Porque o sistema de alerta dela fica ligado e ela fica o tempo todo tentando sobreviver. Sim. Então interfere de várias formas, né? Claro que a gente está falando de uma situação mais extrema. Isso. Né? Agora, situações assim pontuais que, né, existe uma certa naturalidade de acontecer entre o casal. E se a criança está ali percebendo que existe depois uma compreensão, existe depois um entendimento, uma conversa, esse sistema, né, de alerta diminui e ela consegue explorar, então entendi. esse efeito vai ser melhor, digamos. Sim, sim. Mas é um cuidado realmente, né, de favorecer esse ambiente tranquilo para que a criança consiga explorar. Sim. Nossa, agora faz todo sentido que uma vez num curso para pais, eles falaram que é importante pedir desculpas na frente do filho, um pro outro. Mas, assim, tá, importante. A virtude de você ser humilde, saber pedir desculpas. Mas agora, vendo pelo lado psicológico, né, que a criança, ela fica no estado de alerta e se ela vê a reconciliação, isso diminui, ela relaxa de novo, faz muito sentido. Isso. Tem também os casos de que não há o conflito aparente, né, mas há um silêncio que faz com que o casal fique assim distante, falta de afeto, falta de relação ali. Causa outros sintomas, né? Que também pode acarretar essa ansiedade da criança, porque não sabe o que esperar. Então, quando há conflito o tempo todo, né? Ela não sabe quando vai vir a bomba, ela fica ali naquele sistema de alerta. Mas o silêncio, aquele falta de afeto, o distanciamento emocional ali da família, também acarreta a um outro sistema de alerta que não é o do conflito, mas e aí, eu sou amado ou não sou, né? Essa confusão que gera, né? Se cria esse distanciamento da mesma forma dos pais para a criança, né? Porque realmente fica ensimesmado ali. E gera uma tensão no ambiente. E essa tensão a criança vai absorver, ela é uma esponja, né? Sim. Ela absorve e pode vir esse conflito mesmo. Será que é comigo? Né? Será que eu sou amado? Como estou, né? Ela fica tentando entender o mundo, né? Seja, se ela tá no parquinho e ela quer entender como é que funciona
a grama verde e pergunta por que as cores são daquele jeito, ela está no ambiente da família, ela se pergunta também, fica tentando entender o que está acontecendo ali, né? As relações que estão ocorrendo ali, interessante. E vai tirando conclusões e aprendendo sobre a realidade, né? Interessante. E quando procurar, né? Quando o casal, assim, os pais percebem, tá na hora de procurar um neuropsicólogo. Acho que a gente pode pensar assim, que momento, né, os pais vão percebendo alguns sinais e o momento de buscar realmente ajuda, né? Eu gosto de pensar sempre onde traz um prejuízo, onde a criança está apresentando prejuízo. Ou prejuízo em relação às pessoas, né, no relacionamento com as pessoas, de aprendizagem, ou próprio do desenvolvimento mesmo. Então, é muito comum, assim, a gente escuta muito, assim, a criança tem o seu tempo, a gente precisa respeitar o tempo da criança. Realmente, a criança tem o seu tempo, mas existe um limite nesse tempo. A gente tem ali os saltos do desenvolvimento, a gente tem todo esse tempo que é esperado para cada coisa. Então, a gente pode pensar, uma criança de 6 meses, ela já começa a apresentar o sorriso social. Então, 8, 9, 10 meses e ainda ela não apresenta aquele sorriso social que é um sorriso voluntário mesmo, ela faz isso intencional, né? Não é aquele sorriso involuntário do soninho. Quando tá, né, recém-nascido, assim. Então, tá 9, 10 meses ela ainda não sorri. Ou ela começou a fazer o sorriso social e depois ela foi perdendo isso. Então, a criança ela pode apresentar e depois perder. São sinais que chamam ela pode perder depois. Pode acontecer. Interessante. 1 ano e meio ainda não está caminhando. São sinais, né? Uma criança de 1 ano e meio, ela precisa estar falando assim, em torno de 30, 50 palavrinhas. E aí ela está apresentando vários desses atrasos, né? E esses atrasos é interessante porque você acaba fazendo um tipo de comparação com as outras crianças. O que é esperado, né, já para essa idade? Aonde que ela está apresentando essas dificuldades, esses atrasos. Então, quando ela apresenta esses atrasos, isso já está trazendo um prejuízo. E esse é o momento de buscar ajuda, né? Quanto mais cedo se perceber, é melhor, porque se pode fazer mais pela criança. E então é importante a gente estudar, todos os pais estudarem um pouco de desenvolvimento infantil. Porque se você é um pai, e ainda hoje, assim, a gente não tem muita vida social como era antigamente. Eu acho que a gente pode ficar no apartamento com a nossa criança e voltar dos lugares e só ficar a gente, um adulto com criança. E não percebe, então, fazer essa comparação. Não consegue fazer. Faz sentido. Ou, às vezes, também, na sua família, só você tem filho, né? Hoje em dia não tem as várias... famílias estão ficando pequenas, né? Só tem um filho, ou casais que não têm filhos, então... Aí, como é que faz essa comparação? Acho que só estudando, né? Pelo menos, né? Isso. Percebendo o que é importante no desenvolvimento. E a escola, não sei se toda escola é assim, mas pelo menos a que eu trabalho, ela nos ajuda muito, porque ela tem informação para os pais, né? E aí a gente aprende. E também, se a professora, geralmente acho que a professora nota. Isso aqui tá um pouco diferente, vamos ver. Mas eu vejo ainda, mesmo onde eu trabalho, assim, uma resistência muito grande dos pais, porque... É isso que você estava falando. Às vezes, até a criança, ela apresentou vários avanços em várias coisas, em outras não. Sim. Ou, às vezes, ela tinha um avanço e perdeu. E aí, ele não quer acreditar que ela está com dificuldade, que ela pode melhorar, que pode existir alguém, um profissional, né, que a ajude, assim. E também, tanta ciência que tem hoje... Antigamente não tinha, as coisas se resolviam diferente, né? Exatamente. Hoje a gente tem a ajuda, assim, muito maior, eu acho, né? E o quanto é importante as escolas terem profissionais parceiros, né? Muitas escolas não têm. É verdade. Chamam os pais, orientam, tem que procurar um psicólogo aí pro teu filho, né? Algum acompanhamento psicopedagógico. Mas não tem quem indicar, então fica desassistida a família, né? Então, essa parceria com os profissionais, acho que é fundamental para as escolas. Sim. O olhar, assim, da escola é muito importante. A escola não traz um diagnóstico, mas a escola alerta, né? Abre os olhos para que comportamento que não é esperado ali, dessa criança, sabe? O que não está adequado para essa idade,
para esse perfil do desenvolvimento ali. Então, esse olhar dos professores é muito importante. Às vezes, os pais não percebem. Ou porque os pais tiveram o mesmo tipo de comportamento. Exatamente. Assim, eu fui assim, então tá tudo bem, mas não vê ali o sofrimento que essa criança pode estar. Ou por uma resistência, ou porque realmente não está conseguindo perceber, né? Vários contextos. Mas quando a escola, né, traz isso, pontua, e depois se reorganiza. Sim. Né? O que a escola ajusta depois? Porque quando ela vai percebendo, ela está pensando também que ajuste é necessário aqui. Sim, dentro de sala. Depois também, né? Não só no diagnóstico por si só. Sim. Então, eu quando faço uma avaliação de uma criança, chamo os professores, sabe? Porque são eles que estão lá diariamente com essa criança, que está vendo qual que é a interação com os colegas, né? Está vendo ali onde que está tendo a dificuldade, o sofrimento. Então, para mim, assim, os professores são muito importantes na avaliação infantil. E que muitas vezes esses não aparecem dentro de casa, né? E com relação aos diagnósticos, né? Tu percebe que, assim, parece um pouco modismo, talvez. Como que está sendo esses diagnósticos generalizados, assim? O TDAH? Tudo TDAH, TEA, agora tem o TEPAC também, que é muito importante, mas que como diferenciar o que é de fato, né? O que não é, como que está chegando para ti, Ali? É bem interessante isso, a gente pode olhar por vários caminhos, assim, né? As pessoas falam muito hoje em dia, nossa, mas tudo é transtorno de déficit de atenção, né? Tudo é TEA, porque realmente são sintomas que eles são naturais. Todo mundo pode ter, talvez, uma resistência nas relações sociais, não gosto muito. Ou talvez tem comidas que têm mais resistência, mais sensibilidade ao som. Então, são sintomas que são naturais. Né? Então, as pessoas falam assim, nossa, será que eu tenho autismo porque eu tenho essas sensibilidades? Exatamente. Enfim. Mas, na verdade, o diagnóstico em si ele precisa fechar vários ali, critérios, né? E esses critérios, eles foram mudados com o último DSM, lá de 2013. E esses critérios... O que é o DSM, para os leigos? Ele é um manual. Assim, né, psiquiátrico. Então, lá tem todos os transtornos, né, tanto do neurodesenvolvimento, enfim, da saúde mental, e tem critérios que precisam ser investigados para realmente fechar. Ser respeitados, né? Isso. E esses critérios, eles ficaram mais sensíveis, né? Então, antes, para ser diagnosticado com TEA, por exemplo, comparado a hoje, seriam sintomas muito mais intensos. Sim. Se puder dizer o que é assim, quando falar a sigla, também falar o que é, porque eu ainda não decorei. Acho que a maioria das pessoas ainda não sabem. Às vezes até já ouviram falar a sigla, mas esquece. É até bom pra gente lembrar. Quando a gente fala, então, no autismo, e se fala nesses critérios de hoje, que são mais sensíveis, no passado, para ter esse diagnóstico do autismo, precisaria ter, comparado a hoje, né, um nível de suporte muito maior. Então, além desses critérios estarem mais sensíveis, existe um maior... se divulga muito mais esses sintomas, né? Que é o TEA, né? Isso. TEA, o TEA. Entendi. O déficit de atenção e hiperatividade. Até essa questão de suporte também há pouco tempo que eu tô ouvindo isso. Antes todo mundo falava assim, né? No mundo leigo, assim, é grave, é mais grave, é menos grave. Só isso, assim. Isso. Agora que o nível de suporte 1 é aquele nível... A criança não precisa de tanto suporte, mas ela já precisa de uma ajuda. Então, tem o 2 e o 3. O 3 sim. São 3, então. Maior, então, assim, né? Então, precisa de mais recursos. Então, teve essa sensibilidade dos diagnósticos, tem maior divulgação, realmente, para se fechar realmente, né, o diagnóstico. Mas existe, claro, acho que existe erros, e a gente precisa pensar em bons profissionais. Sim. Que avaliem a criança como um todo, né? Que consiga diferenciar o que é ambiente e o que realmente é lá do neurodesenvolvimento, né? Então, acredito que existe também essa dificuldade para fazer essa separação e poder realmente fazer um diagnóstico pautado na realidade da criança. Perfeito, né? Perfeito. Mas existe também todas as outras questões que aumentam. A gente tem um subdiagnóstico também. Então, quando eu faço uma avaliação de criança hoje, e os pais me falam assim, nossa, eu tive as mesmas dificuldades na minha infância. Subdiagnóstico. Isso, então ela não foi diagnosticada.
quando era criança, Aham. alguns pais até me pedem. Então, eu quero fazer Descobre a própria, porque própria tem um questão. fundo genético bem importante. Entendi. Então, Que legal. às vezes o diagnóstico muitas vezes acaba sendo tardio Sim. na vida adulta, né? Então, não se tinha... Era uma criança que no passado, eu era difícil, de um comportamento diferente, sabe? Não se compreendia. Era raivosa, entendi. birrenta. Isso, chorava muito. Então, esse é o subdiagnóstico, que não foi diagnosticado. Isso. E aí hoje está vindo essa maior atenção ali do adulto também, né? Sim. Então, você chega para atender os pais sobre a criança e muitas vezes vai atender também os pais. Entendi. Eles se veem ali, né? Sim, Nesse laudo. muito bom. E esses laudos, né, Ali, ajuda ou rotula? Como que é? Isso é uma pergunta muito importante, muito importante mesmo. É muito interessante isso, porque às vezes o medo dos pais de terem os seus filhos com diagnóstico, Sim. né, acaba retardando o início do processo, né, de cuidado. Eu falo que o laudo, a avaliação, ela é um mapa. O diagnóstico precisa ser o mapa da criança, e não uma identidade, sabe? Perfeito. Então, Que legal. esse mapa da criança, primeiro, o laudo, né, o diagnóstico, ele deve servir à criança. Então, se a gente sabe qual é a limitação dessa criança, qual é a dificuldade, ou qual é a facilidade que a gente pode usar, né, para tentar organizar essas dificuldades, a gente está pensando em suporte. Né? O que a família pode fazer, o que a escola pode fazer, se reorganizar e ajustar para que esse desenvolvimento seja mais adequado. Nossa, faz muito sentido. Pensando num paralelo aqui com os temperamentos, que muita gente já foi ver qual é o seu, e fica super empolgada, porque eu sou isso, eu sou aquilo, a gente já começa... Aí é o contrário, né? Porque a gente já começa falando quem a gente é pelo temperamento, e sendo que, na verdade, é uma característica sua que vai te ajudar, se você sabe, conhece muito bem, vai te ajudar a navegar esse mundo, né? E acho que, então, entendendo, assim, pelo que você está falando, você ter um diagnóstico, na verdade, pode te ajudar a navegar pelo mundo, né? E, assim, ele não vai te determinar, né? Isso. Ele pode ser um rótulo quando tanto os pais ou até a criança que vai aprendendo usa como essa justificativa. É porque eu sou autista, é porque eu tenho déficit de atenção, porque eu sou hiperativo. Usa só como justificativa e não faz nada para ajustar, não faz nada para tentar melhorar e ter um desenvolvimento pleno, né? Aí sim é usado como rótulo. Mas na polêmica, assim, de você dizer na frente de outras pessoas que você tem esse diagnóstico, tu acha que tu tem que dizer ou melhor não dizer, assim? Vai depender muito da situação, né? Assim, ou você Da tem pessoa porque quando você está num ambiente em que no seu... Vou falar de uma pessoa adulta, para não chegar... Porque a criança é mais difícil, né? Mas você está no seu ambiente de trabalho, e aí tem ali o seu grupo de trabalho, e você percebe que porque você tem uma questão dessas psicológica, psiquiátrica, isso está interferindo ali no trabalho. E você quer assim, gente... Comigo, por exemplo, eu sei do TPAC, né, que a gente estava estudando até pouco. TPAC, transtorno do processamento auditivo central. Isso, e aí eu vejo com os meus alunos que eu sei que eu tenho que olhar para ele, né, e falar com ele de frente, bem assim, concentrado, direto, né, direto. Então, aí no seu grupo de trabalho, você como adulto, às vezes, gente, para vocês falarem comigo, para eu entender, você tem que olhar para mim e falar, porque eu tenho essa questão aqui. Eu acho que ajuda tanto, eu sou a favor, assim, pessoalmente, sou a favor de você falar o que você tem. Ou se você é autista também, sinceramente, eu sou a favor de falar que eu tenho autismo, é por isso que eu tenho essas dificuldades, mas eu estou tentando melhorar, não é justificativo. Mas isso vai muito da pessoa, né? Se ela se sente à vontade em falar ou não. Claro que se tem uma intimidade ali com um grupo de profissionais e falar, acho que não tem problema. Mas se a pessoa não se sente à vontade em falar que ela tem tal diagnóstico, isso vai muito da pessoa, né? É muito da própria... Entendi. E de como que aquilo pode ajudar realmente na interação. Entendi. Porque também não pode ser uma justificativa.
Aham, não tem como generalizar, entendi. Porque aí, voltando para a escola, como professora, é muito difícil, assim, a gente explicar para as crianças, né? Mas, assim, também eu acho difícil, mas, ao mesmo tempo, agora que eu tenho algumas crianças que têm diagnósticos, eu vejo que se a gente explica, sem dizer o nome também, elas entendem. Se a gente explica assim, olha, fulano é assim, ele tem isso, isso, isso. Ele, para você falar com ele, vamos falar mais baixinho, para não falar muito alto, né? Então, ele funciona assim, ele vai te entender melhor, ele vai interagir melhor. As crianças assim. Entendem melhor que os nem adultos. Dizer o nome. Na verdade elas não têm tanta essa malícia de julgar. Tinha uma época que eu achava que tinha que dar um nome, agora eu já tô achando que realmente não precisa dar um nome, você consegue... Para a criança, acho que não há necessidade. Né? Tem uma outra questão, né? A gente percebe que os profissionais estão mais atentos, as professoras estão mais atentas, estão buscando mais ajuda e se informando melhor. Né? E o que pode acontecer é da escola acabar diagnosticando, né? Isso pode... Como que é visto isso, Ali? A escola pode diagnosticar, é correto isso? Como que ela pode lidar quando aparece alguma criança que dá, assim, de perceber que tem diagnóstico, a professora já pescou ali quais são as possibilidades? Sim. Ela não é correto quando ela já traz o diagnóstico fechado, né? A criança, porque realmente tem um aprofundamento hoje dos sintomas, então traz isso como pronto, né? Olha, ela tá tais sintomas, acho que é isso. Então, a não ser que traz isso como uma hipótese. Olha, eu acho que é interessante investigar tais sintomas, investigar a criança por conta de tais comportamentos na escola. Isso abre os olhos dos pais, né? Isso, de novo, é uma questão de ajuste. A professora está percebendo tais sinais, então eu acredito sempre que ela esteja também pensando que tipo de ajuda ela pode dar. Isso, está pensando no bem da criança, né? Mas é uma linha tênue, né? É importante ter muito cuidado e cautela, porque às vezes o professor vai perceber, até tem uma noção, né? E falar ou divulgar, né, esse diagnóstico talvez nem seja aquele diagnóstico que o professor está percebendo, que está, né, tentando investigar. Então, por isso que é importante esse acolhimento, essa parceria com o profissional da área, né? Bom, apareceu ali um sinal de alerta, ela sente que tem algo ali, então já buscar ajuda, até antes de uma orientação do profissional, até antes de chamar os pais e falar, olha, eu acredito que talvez o teu filho possa ter tais, né, dilemas ali, dificuldades. Então, ter um apoio profissional para como conduzir na chamada de atenção com os pais também. Chegar com sintomas, principalmente focar nos sintomas, focar no que ele está observando ali de fatos. E falar primeiro com você como professor vai falar primeiro com a sua coordenadora, né? E ali, numa parceria, falar com um profissional da saúde, um psicólogo. Aí depois, se realmente achar importante, chegar nos pais. Interessante, eu não sabia desse caminho, assim, que é melhor. Às vezes a mudança da postura na sala de aula, o ajuste na sala de aula, e a criança já... que é ambiental. Já a gente começa a olhar individualmente a criança, tem sintomas, enfim, mas às vezes a escola se reorganiza, se ajusta e ela sana esses sintomas. Então, entendi. É interessante sempre esse olhar, assim, né, do que pode ser feito antes, né, e o diagnóstico ser trabalhado e com certeza com criança é lento, né, precisa ser lento porque muita coisa precisa ser avaliada ali. Exatamente. Então, se a escola já tem algumas tentativas ali, desde que não prolongue muito esse tempo, né? Perfeito. Para não se perder tempo. Mas se a escola já está tentando alguns ajustes, né? A família está tentando alguns ajustes, fica muito mais importante. Quanto tempo você acha mais ou menos assim que demora esse processo de diagnóstico? De uma criança pequena, pensando pré-escolar, em torno de 2, 3 meses. Sim. Assim. Isso pode aumentar. Sim. Pode aumentar o tempo. Enquanto eu não tenho certeza, eu vou chamar essa criança mais tempo. E sabe, um cuidado que eu vejo em você e a Alessandra, que eu acho muito legal, é de não dar esses nomes para os pais na primeira consulta. Porque eu fui uma outra consulta antes,
faz um tempo, e eu saí de lá com vários nomes, e aí eu já fui pesquisando todos esses nomes, eu já botei tudo isso assustador, né? nos meus filhos, eu já achava que eles tinham tudo aquilo, e assim, são os nomes que eu nem sei, nunca estudei, não sou psicóloga, e eu vejo que tu tem um cuidado muito grande, assim, né, de realmente ter mais tempo com a criança, e assim, pode ser, porque o pai às vezes chega com o nome também. Tipo, eu daí já cheguei com o nome, com umas questões que eu já achava que era. Então, assim, a pessoa... Acho legal isso, né? De não falar nem esses nomes para os pais no começo, né? Só trabalhar com os sintomas, entendi. Até porque quando a gente fala no autismo, existem muitas formas de demonstrar o autismo. Criança com autismo pode ser muito diferente uma da outra. Então, é muito individual, né? E o ambiente familiar, ele pode gerar sintomas de um transtorno? Legal. Ele pode apresentar sintomas parecidos. A criança, ela é como uma esponja, né? A criança tem o cérebro é plástico, então ela vai se moldando no ambiente, né? Então, uma criança, por exemplo, que tem exposição à tela por muito tempo, por muitas horas por dia, ela vai ficar mais irritada, ela vai ficar mais impulsiva, a atenção dela vai diminuir. E esses são sintomas, por exemplo, do déficit de atenção e hiperatividade. Então, mas assim, ela não tem o transtorno. Ela tem uma causa. Os mesmos sintomas. Externa, uma causa. Isso, então, o ambiente conta muito, com certeza. Depressão, ansiedade, né? Isso pode gerar. Realmente, mas quando a gente fala de transtorno do neurodesenvolvimento, uma criança que tem o transtorno, tem essa predisposição, e ela tem uso prolongado da tela, ela vai aumentar esse sintoma. E eu pergunto assim, e pode ser que seja só um sintoma, mas eu acho que, como ela é uma criança e está se moldando, como você falou, pode ser que fique definitivo, né? O que tu acha, assim? E o ambiente em si, ele não vai gerar um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso é algo, né, lá do nascimento dela. Ah, tá. É mais enraizado. A não ser que a gente está falando, por exemplo, de uma ansiedade, uma depressão, né? Ah, entendi. Mas se ela tem a predisposição, ela vai ter esses sintomas mais intensificados. Ah, entendi. Tá. E o que pode gerar, o que tu está falando, é um hábito, né? A criança criar um hábito de comportamento por esses vícios do ambiente, né? Entendi. Porque a gente fala assim, puxa, as crianças de hoje estão menos inteligentes, né? A gente vê as pesquisas que demonstram e pensando a exposição assim, que o cérebro telas, né? tá afetando o cérebro, né? Aí, apesar dela não ter nascido com uma coisa que alguma questão prejudicial para o cérebro, mas vai danificando. Mas pensa assim, um membro, né? Quando a gente não utiliza, ele vai atrofiando. Então, é a mesma coisa com o cérebro. Tem áreas do cérebro que, se não são utilizadas ali, no desenvolvimento da criança, e especificamente pelo uso de telas, né, abusivo, vai atrofiar, né? E isso não quer dizer que se torne um transtorno, mas que ela constrói ali um vício de hábito. Entendi. Né? E daí, claro, com tratamento a longo prazo, ela vai se libertar dessas atrofiações aí. Até porque eu acho que o nosso cérebro também, ele nunca para. Ele é. Mas veja, a Naira falou uma coisa interessante, né? Porque a gente está pensando aqui no desenvolvimento infantil e a gente está pensando numa criança até os 2 anos que é muito exposta às telas, ela vai ter a fala prejudicada, ela vai ter a atenção prejudicada. Então, ela pode até depois correr atrás disso, né? Mas, assim, você entende que quanto maior é o tempo... Não vai ser a mesma coisa. E o desenvolvimento no tempo certo, né? Isso. Na idade adequada. Não vai ser a mesma coisa se ela não tivesse as telas. Mesmo que ela trabalhe bastante isso depois, entende? Sim. É importante esse conhecimento, porque o que a gente faz hoje, né? Pode marcar para sempre a vida de um pequeno, né? Sim. E isso que a gente está falando também tem muito a ver com a próxima pergunta, né? A diferença entre um problema emocional com as dificuldades neuropsicológicas, né? As dificuldades neurológicas da criança. Qual é a diferença, né? Quando a gente fala no transtorno do neurodesenvolvimento, que a gente entra ali com déficit de atenção, hiperatividade, quando a gente fala do autismo, né, que são um transtorno do neurodesenvolvimento, a criança nasce assim.
Ah, tá. Então, ela pode passar a infância toda sem ser diagnosticada, e, por exemplo, só como adulto, ela pode. Mas quando a gente faz esse olhar lá para a infância, a gente está falando do adulto, e a gente faz esse olhar lá na infância, essas dificuldades precisam aparecer lá na infância. Ah, entendi, sim. Faz muito Então, sentido. Isso precisa aparecer lá. Né? Se, não, só apareceu quando adulto. Nunca tive problemas no aprendizado, de atenção, de concentração, na sala de aula. Só estou tendo agora como adulta e vou, não, né? Talvez não seja um déficit de atenção. Talvez a gente esteja falando de uma coisa, de uma dificuldade. Agora, a gente está falando na criança. Né? Opa, o que aqui é do neurodesenvolvimento, o que é do ambiente. Então, quando a gente fala de ajustes, se é uma dificuldade, ela vai apresentar uma mudança mais rápida. Porque a criança tem essa resiliência. Sim, assim, né? Vai ser mais rápido, entendi. Isso. Por exemplo, ela foi exposta à tela até os 2 anos de uma forma muito intensa. Ela vai ter um prejuízo ali na atenção. Mas sendo estimulada novamente de uma forma apropriada, pode demorar um pouquinho mais, mas ela vai ser resiliente nesse ajuste. Então, a gente vai entender, é uma dificuldade. Entendi. E o transtorno do neurodesenvolvimento, ela precisa de apoio, ela precisa de estratégia, ela precisa de suporte. Entendi. Um O ajuste fora, né? no ambiente sem uma ajuda profissional, assim, um método específico para atender aquela criança que tem aquele diagnóstico, tá investigando aquele diagnóstico, não vai fazer efeito, ela vai continuar com essas dificuldades. Ajustes vão melhorar. Por exemplo, uma criança que tem um nível de suporte, que tem, a gente está falando do autista, que tem uma questão ali do neurodesenvolvimento, mas ela está no suporte 3, todas as terapias, todos os ajustes tendem a diminuir o nível de suporte, mas ela vai precisar, ela vai ter esse perfil, ela vai ter esse padrão. Isso. Então, com certeza, o ajuste vai ajudar. E a criança que apareceu os sintomas porque está muito nas telas ou por causa da situação familiar, algum outro trauma que aconteceu, aí isso é mais rápido. E não precisa desses profissionais todos, às vezes só um ajuste em casa. Ou às vezes precisa do profissional, né? Às vezes não, mas o ajuste faz com que a criança retorne um desenvolvimento. Em algum momento ela vai ficar normal, assim. Essa questão de normal não é legal esse nome, né? Desculpa. Não, mas até uma questão, assim, vocês... Como é que é o típico e atípico? Como é que é o nome que se dá? Quando é neurodesenvolvimento, é um desenvolvimento atípico. Quando tem algum diagnóstico de neurodesenvolvimento, é atípico. Isso. E uma pessoa que não tem esse diagnóstico, ela é atípica. Isso, uma criança típica. Eu posso falar isso, assim? Sim. Tá. A falta de limite, Ali, né? Assim, tem relação com isso, né? Com as telas, ou a falta de limite mesmo no comportamento da criança. Pode gerar transtornos? Nossa, que pergunta maravilhosa, porque assim, ele não vai gerar um transtorno do neurodesenvolvimento, mas ela vai apresentar vários sintomas que são próprios de um transtorno. Sim. Por exemplo, uma criança que não tem o limite, que ela nunca recebe um não, onde tudo é sim, é tudo muito na hora que ela quer, ela vai ao mercado e ela ganha tudo que ela quer, tudo que ela pede. Tudo é muito autorizado para essa criança. Ela vai ter esse gerenciamento, digamos, essa educação da vontade dela diminuída. Então, se ela tem essa diminuição do que ela precisa controlar o sistema, a gente está falando do controle inibitório. Quando a gente fala no âmbito, né, da psicologia atomista, por exemplo, a gente fala da educação da vontade. Da neurociência, a gente fala no controle inibitório, que é a mesma coisa. Que interessante. Então, assim, se a criança... Os pais vão ajudando ela a ter o controle da vontade e a ter esse controle inibitório a partir do limite. Não pode. Agora não pode. A gente vai fazer um combinado, você vai comprar tal coisa no mercado, ou a gente não vai comprar nada. Ela está treinando esse controle inibitório. Os combinados são... Isso. É uma mão na roda. Para o desenvolvimento da criança. Exato. E se ela não tem isso treinado? Né? A educação da vontade dela é muito frágil, ela não tem esse controle inibitório treinado. Ela vai se tornando uma criança que quer tudo no tempo dela. Sim. O que acontece? Ela entra na escola e ela não vai ter disciplinas que ela não gosta muito. Sim. E ela não quer aprender aquilo, ela não tem atenção para aquilo. Então, o controle inibitório eu vou fazer aquilo que eu não tenho vontade. Eu vou me esforçar um pouquinho nisso que não está tão interessante.
E isso vai acarretar exatamente na atenção da criança. Sim. Então, geralmente é uma criança, aquela criança que recebe muitos sims, é uma criança que tem atenção reduzida. E aí a gente vai olhar assim na escola, uma criança impulsiva, uma criança que tem a dificuldade de concentrar, e aí parece que é um déficit de atenção, uma hiperatividade. Sim, e na verdade está faltando. Na verdade, o controle inibitório dela. Claro, a gente está pensando que isso vai amadurecendo aos poucos. Sim. Mas os pais podem auxiliar esse amadurecimento. Né? Então, para ela não chegar na adolescência e ser um adolescente super impulsivo, ou tiver dificuldade na atenção, na concentração. Até nas relações, né, sociais. Porque eu só quero o que eu quero. O que me que convence. Eu posso. Isso. Então, sim. E a gente percebe muito essa confusão na ideologia moderna, né? Essa negação do não na educação. Está confundindo ali o desenvolvimento infantil? Sim, sim. Acho que tu percebe também, né, Nay? É uma dificuldade realmente que veio veio uma onda assim, né? Dessa ideologia de a criança não pode ouvir ser traumatizada, né? Porque traumatiza, porque ela não entende o que é não. Então, o limite, a autoridade ficou fragilizado. Não pode deixar chorar. Isso. E então, aí tudo tem que explicar nos mínimos detalhes. A criança não vai... Muita coisa a criança não entende. Né? Ela precisa dessa regulação, dessa orientação, para que ela se treine a fazer coisas desagradáveis, mas que são certas e corretas. Né? Sim. Isso. E a negação do não na infância acaba... E tem profissionais que você chega para falar e eles falam, não, tem que falar tudo sim. Eu não tive essa experiência, só falei com profissionais maravilhosos. Mas existem. Existem. Aí eles falam, tudo tá liberado. Não, tem que só acolher, só acolhimento. Nossa. Sim. Então eu tenho alunos assim por que outros profissionais pelo nosso método de tratamento. Tem alunos que eu já falei algumas vezes esse ano, eu já falei, tu tem que aprender a fazer o que não gosta. E ele fala ainda que ele gosta da matéria, ele gosta de algumas coisas que a gente faz na matéria e outras ele não gosta. O que é? Eu falei pra ele, é o seguinte, é porque faz parte da vida. A gente é assim, a gente vai fazer uma coisa que gosta, mas dentro do que gosta, também tem o que não gosta, que vai te ajudar. Aí eles, mas professora, por que vai ajudar isso daqui? Eu falei, você vai ficar mais inteligente, mais feliz. Mais forte. Porque eu falei assim, uma coisa não tá ligada à outra. Você não vai ser, pra você ser feliz, não precisa ser inteligente, mas se você aceitar os seus sofrimentos, né, aceitar as coisas que você precisa fazer, você vai ter conhecimento, você vai conseguir adquirir aquele conhecimento, você tem que estudar, né? E aí você vai ser feliz, porque você vai ver sentido na vida. Nossa, e que grandioso é esse ensinamento da professora, sabe? Porque, querendo ou não, mas, de fato, a criança tem dois espelhos, assim, né? Dois lugares para se espelhar. Então, em casa, o pai e a mãe, né? E na escola, a professora é uma interpretação da realidade, né? Para eles de autoridade. E é onde ela vai interpretar o mundo através dessas explicações. E se a professora tem já essa conduta... eu muito, humildemente... Né? É uma referência. Não, aprendi com excelentes profissionais, né? Como conduzir isso. Então, é assim que a gente costuma fazer lá na escola. Mas é claramente... E aí, como tem o trabalho com as virtudes, a gente vê as crianças que vieram nesse trabalho com as virtudes, elas têm uma resistência maior para fazer o que não gostam. Vontade ali, né? A educação da vontade. É diferente uma criança, por exemplo, que tem isso desde cedo, que é o bolo antes da refeição principal, que é a sobremesa antes da refeição. E aí a mãe diz assim, não, meu filho, depois você já está educando essa vontade. Você já está fazendo a criança a ser forte naquela vontade que ela tem. E às vezes os pais, eu não quero dizer não, porque eu tenho medo de traumatizar, ou se eu disser eu não, né, a criança não vai trabalho. gostar mais, a criança vai ou vai fazer birra, e eu tô cansada. Isso, então tem várias formas. Eu não resisto, né, esse não, tadinha, não quero deixar passar vontade. Então tem várias coisas por trás, assim, né, às vezes é mais no âmbito pessoal mesmo dos pais, assim, dessa dificuldade, ou às vezes por essa disseminação, né. E o que os pais, Ali, podem fazer hoje para fortalecer mais emocionalmente, né, os seus filhos? Eu gostei muito dessa pergunta. Muito boa.
olha, aquela base, né, do limite, da educação, do carinho, da atenção, assim, né, de ser direcionada para as necessidades. Redução das telas, a gente pode pensar muito nisso, assim, né, esse olhar para o amadurecimento da criança, que é exatamente o que a gente estava falando agora. Ajudá-lo a amadurecer, né, ajudá-lo a ser uma criança forte, né, nem que a gente precise de ser uns dãos, mas auxiliá-lo nesse movimento, né. Então, assim, ter ali os limites mais estabelecidos, o que mais claros, mais né? claros, uma conversa mais conversado, né, sobre isso, assim. Também eu vejo que lá em casa funciona muito bem esses combinados, mas funciona e dentro desses combinados também não adianta eu chegar só com eles, às vezes eu tenho que conversar mesmo com a criança, explicar por que a gente está fazendo esses combinados, que é o papai e a mamãe, que não é só um ou só outro. E também, assim, gente, como eles esquecem, né? Assim, todos os dias. Todos os dias. Mas muito bom, entendi. E aí, tu falou também, então, dos combinados, e qual foi a outra coisa mesmo? Que agora já... Se a gente corta essa parte. Das telas, do combinado, as telas, da atenção. As telas, gente, as telas também é algo que... Mas agora realmente deu uma viajada, desculpa. Deixa quieto essa parte aí. Acabou já, a gente pode... tentar desculpa, acho que eu tô meio gripada mesmo. Ali, muito obrigada, tá? Foi maravilhosa essa conversa. Trouxe muitos... Elucidou, né? Elucidou muitas... Sim. Bom, obrigada. Eu que agradeço, meninas. Não, vai voltar com certeza, né? Isso, vai voltar. Parte 2. Isso aí. Muito obrigada, Alessandra. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. E vamos continuar nos próximos podcasts, vão ter outros assuntos interessantes. Obrigada, Ali, né? Foi uma conversa muito boa, elucidou bastante, né, Júlia? Sim. Muito rica essa conversa. Com certeza terá muito parte obrigada, 2. Alessandra. Com certeza. Imagina, eu que agradeço, meninas. É um prazer.